Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. E privilégio, que alegria também, né? Podemos ver a igreja já hoje um pouquinho mais numerosa aqui presencialmente falando, né? É sempre muito bom, sempre motivo de muita alegria. E como a irmã Célia disse agora há pouco também, né? Que bênção nós podemos ver aqui a Fran, né? Já está aqui, logo já está tocando, vai estar aqui plantando bananeira aqui na frente. Amém. Que bênção ver a irmã Sandra aqui também. Vendo ela hoje de manhã, acompanhando online a escola dominical, e pude olhar e agradecer a Deus, né, pela vida dela também, já recuperada, né, irmã? Ainda seguindo, mas já na obra, já aqui ministrando, participando das quartas-feiras à tarde, já participando aqui da escola dominical. Isso é realmente motivo de muita alegria. A gente sabe, né, que o ano passado e o início desse ano foram dias difíceis, mas o Senhor deu a vitória, e tem dado a vitória, dia após dia. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, nós prosseguiremos. Os dias são difíceis, as adversidades são muitas, mas acima de tudo isso está o nosso Deus, no trono, reinando, ordenando tudo de forma soberana. E a nós cabe confiar nele, colocar a nossa vida diante do Senhor. Temos aqui hoje alguém visitando a gente pela primeira vez? Acho que estou todo mundo de casa aqui. Você? Primeira vez aqui hoje? Tem que eu vi mesmo, uma carinha diferente aqui. Como é o seu nome mesmo? Anderson. Anderson, bem-vindo, tá? Deus abençoe muito sua vida, que bom estar aqui com a gente. Para que Deus continue te abençoando muito, tá bom? Amém. Glória a Deus. Nós vamos, então, aqui meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 57. Isaías 57. Nós vamos ler apenas o verso 15, mas eu peço que juntamente aí na sua Bíblia, você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 57 e também deixe, coloque algum marca-texto, alguma marquinha de página aí também, Isaías 6. A gente pretende, pela graça de Deus, fazer um link aí com Isaías 6, que é o capítulo mais conhecido. Isaías capítulo 57, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Vamos orar. Senhor, tua palavra está lida, que o mistério do teu Evangelho seja plenamente revelado aos nossos corações e que teu Santo Espírito me use como instrumento para a glória do teu nome. Que tudo que venha a ser dito aqui venha para a nossa edificação, venha para a graça do Senhor ser manifesta, a presença do Senhor ser manifesta em nós e através de nós. Assim é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta mensagem é um novo ânimo ao abatido e novo alento ao contrito. Eis-nos aqui. O livro de Isaías ele é considerado, meus irmãos, um dos livros mais evangélicos, mais evangelísticos dentre os livros proféticos, pois aborda muitos assuntos referentes ao próprio Messias, um livro muito messiânico. Ele aponta várias características acerca do Messias, como o Deus Emanuel, como o servo sofredor, dentre vários outros que poderíamos enumerar aqui. Esse livro ele foi escrito para uma nação prometida que estava com o coração endurecido e que, com o exílio acontecido ali há pouco, eles desejavam retornar para o convívio do Senhor. Nós encontramos no livro de Isaías mensagens de juízo para a nação, pela desobediência, pelo coração duro, mas também mensagens de consolo e de restauração.
de esperança para esse povo que agora estava sofreu as consequências da dureza, sofreu as consequências ali do juízo, e agora precisava retornar, precisava seguir seu caminho como nação santa, como povo escolhido do Senhor. Esse texto de Isaías 57, ele se encontra bem nessa parte dessas mensagens de consolação ao povo de Israel. Ele é direcionado à nação de Israel, ao povo, a esse povo que era piedoso, a esse povo que seguia a Deus, que queria seguir ao Senhor, mas se encontravam sofrendo com as ações daqueles ou daquelas que lutavam contra os valores do reino de Deus. O público-alvo desse texto era para pessoas que estavam realmente querendo seguir ao Senhor, mas encontravam dificuldades, como ele fala aqui na questão do contrito e também do abatido. A gente vai bater muito nesses dois adjetivos aqui. A gente pode observar aí no verso 1 desse texto, do capítulo 57, que o justo estava perecendo. Mas no verso 13, um pouco antes do nosso texto, a gente nota que para estes justos, o Senhor é refúgio. Para esses justos, eles receberão a terra por herança e possuirão o santo monte. Para esse povo, possuir a terra, estar no santo monte, era um sinal de salvação. Nós vivemos dias difíceis e não precisamos detalhar muito isso, né? Todos sabemos, cada um dentro do seu contexto vive dias difíceis. Dessa forma, esse texto aqui ele ganha importância também para os nossos dias e para todos nós, para a igreja, que em meio a todas essas dificuldades, em meio a todas essas adversidades, tem que seguir em frente, tem que prosseguir. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que este mesmo Deus, que ora se revelava ao povo pelo profeta Isaías, também se revela hoje para mim e para você, para nos trazer que Ele é o mesmo Deus que se coloca como refúgio. E para a gente compreender um pouquinho mais a fundo essa mensagem do Senhor aqui contida nesse verso que nós lemos, nesse verso base, a gente vai fazer 3 perguntas. Quem está dizendo estas palavras que nós encontramos aqui em Isaías 57? Onde esse que diz tais palavras habita? E o que ele está por fazer aqui nessas declarações que nós encontramos no verso 15? Vamos então à primeira dessas perguntas. Quem é quem fala? Quem é que está falando? Quando a gente vai aqui no texto, deixa eu abrir aqui. No verso 15, quem é que está falando isso? Tudo bem, a gente pode entender, é o profeta que está dizendo, mas ele está dizendo em nome de alguém. Profetizar é falar em nome de Deus. Então aqui quem diz é Deus. Muitas vezes nós temos conhecimento sobre quem seja Deus. Imaginamos. Só que muitas vezes, em muitas situações, nós não nos damos conta, melhor dizendo, sobre tudo que o Senhor é e tudo que Ele faz. E a gente vai procurar responder, então, de forma bem objetiva essa primeira pergunta, a partir desse nosso texto. Quem é Deus? Quem é esse que está aqui dizendo? Nesse verso 15. Na ótica do reformador João Calvino, falar sobre quem Deus é possui 2 objetivos. O primeiro desses objetivos é para nos fortalecer em tempos de dificuldade, para sabermos realmente quem é o nosso Senhor. E o segundo objetivo é para também sanar todas as nossas dúvidas ou questionamentos sobre a vontade soberana do Senhor. No nosso verso nós encontramos algumas dessas características para nos elucidar, para nos ajudar sobre quem é que nos fala nesse texto. Para nos ajudar a entender essas características, a gente vai fazer então um link com Isaías 6, um texto bem conhecido. Nós encontramos em Isaías 6 uma das situações ali mais tremendas, E
E nós vemos ali no capítulo 6 de Isaías, que Isaías, ele tem uma visão do céu. Ele tem uma visão ali, ele viu, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E ele vai procurando descrever em palavras tudo aquilo que ele estava vivendo. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E aí ele vê que as bases do limiar que se moviam a voz do que clamava, e a casa toda se encheu de fumaça. Então a presença do Senhor se apoderou ali naquele momento, e de toda aquela glória que estava sendo ali contemplada por Isaías. Então, quando nós falamos aqui, voltando para o nosso verso base, o verso 15, Isaías está falando em nome de Deus, ele está dizendo que é o alto e sublime, em algumas versões, alto e exaltado. Nosso Deus é um Deus que se encontra acima de toda e qualquer circunstância. Quando nós vemos aqui em Isaías 6, Isaías olhou para o alto e viu Deus, também no alto e sublime trono. Por isso aqui quem diz: eu sou alto e sublime, o alto e exaltado, acima de tudo e de todos, de todas as circunstâncias está Deus. A humanidade tenta se achegar nessas alturas, de todas as formas. Me lembro aqui, principalmente na história da Torre de Babel, quando a humanidade tenta construir uma torre tão alta que pudesse chegar até Deus, mas eles não conseguem. Nunca conseguiremos chegar nessa altura. Estamos chegando em Marte, não é verdade? De forma remota. E os cálculos que a humanidade faz para que as naves cheguem até lá são incríveis. É uma obra de matemática, algo física, e coisas que eu não entendo muito. Nunca fui muito forte em matemática, nunca fui forte em física, misericórdia, mas são itens necessários para a nossa formação, porque a gente vê essas situações acontecendo, a ciência é muito avançada. Enquanto nós estamos pedalando, estamos engatinhando para chegar em Marte, nós contemplamos um Criador que fez os céus e a terra. Então, não dá nem para comparar, A gente não consegue comparar. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não é a pandemia ou qualquer outra dificuldade que serão maiores que o nosso Deus. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, mas o nosso Deus está nas alturas. Ele está acima das circunstâncias, Ele está acima das dificuldades. Nós vimos também que o nosso Deus aqui, quem é este que vos fala? Ele também habita a eternidade. O nosso Deus, ele é eterno, ele não tem um início, ele não tem um fim. Ele se coloca em nosso dia a dia e traz essa noção. Nós temos o autor de Eclesiastes dizendo que a humanidade tem essa noção da eternidade em nossas vidas. E nos é colocada essa noção da eternidade. Nós começamos a pensar além da morte. Muitos são os questionamentos na filosofia, na ciência, na humanidade tentando de todas as formas postergar a morte, postergar situações, e grandes são os avanços nesse sentido. Mas há algo que somente Deus pode fazer, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Semana que vem é a Páscoa, é a ressurreição. Somente o nosso Deus, somente o nosso Senhor, por amor, se entrega, morre. Mas por ser Deus, Ele ressurge ao terceiro dia. E Ele sobe aos céus. E lá Ele intercede por nós.
e envia o Consolador para continuarmos a nossa vida aqui nessa terra, mas com os nossos olhares já mirando a eternidade. Então, enquanto nós miramos aqui na nossa eternidade, quem vos fala habita na eternidade. Ainda que a morte venha, nós temos em Cristo a perspectiva de vivermos a eternidade na presença do Senhor. Deus também se apresenta cujo nome é Santo. Nós temos um texto de Isaías 40, 25, que diz assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Santo. É o nome pelo qual representa Deus, em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. A nossa esperança, ela nunca será frustrada. Paulo fala sobre isso em Romanos. Nossa esperança nunca será frustrada, porque nós confiamos em Deus Santo. Essas são algumas das características desse Deus que nos fala. Algumas. Falaríamos aqui o ano inteiro, né, pastor? Falando sobre os atributos, sobre as características. Mas dando destaque aqui, até pelo contexto pelo qual nós estamos vivendo. Nós estamos falando de um Deus que habita no alto sublime trono, que habita desde a eternidade, cujo nome é Santo. De que maneira, meus irmãos, minhas irmãs, essas verdades sobre Deus impactam, influenciam as nossas vidas? Agora vamos à segunda pergunta. Onde esse Deus habita? E aqui está uma das situações mais incríveis que nós encontramos nesse verso. Porque ele diz que ele habita num lugar alto e santo, mas também habita com o contrito e com o humilde de espírito. Aqui a gente encontra, é um exemplo clássico do que a gente sempre costuma dizer aqui do paradoxo, cujas afirmações são propositadamente contrárias ou antagônicas entre si. Enquanto a gente observa um Deus que está habitando, que habita no lugar mais alto, no lugar mais santo, nós também notamos que esse mesmo Deus vem e faz morada com o contrito, com o humilde, com o abatido de coração. Nós já falamos no ponto anterior, respondendo a primeira pergunta sobre quem é Deus. Entendendo um pouquinho quem são esses contritos e abatidos aqui que o texto fala. Os contritos são aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas falhas. São aqueles que reconhecem: preciso do Senhor, preciso mudar a minha vida, preciso confessar meus pecados, confessar meus erros. Assim como Davi coloca, no Salmo 51, que ele é um salmo de contrição, é um salmo onde Davi se mostra contrito depois de ter pecado. Os abatidos são aqueles que estão com muitas provações e dificuldades. É um pouco diferente. De repente, podemos estar contritos e abatidos junto. De repente, só no momento de contrição, mas numa situação não tanto de provação, mas com certeza, um ou outro ou as duas situações nós estaremos passando. E aqui nós notamos também, que foi cantado até aqui hoje, um pouquinho sobre quem Deus é, que é a sua graça. Essa grandeza de Deus que nos constrange, porque essa grandeza de Deus não nos afasta, não afasta o contrito, não afasta o abatido, mas aproxima o contrito e o abatido da sua presença. A grandeza do Senhor, ela não consiste em trazer opressão, em oprimir, mas para dar restauração ao contrito, para trazer fortalecimento aos abatidos. Nós encontramos alguns textos aqui, principalmente em Salmos, onde nós encontramos tais verdades. Salmo 138,6 é clássico nesse sentido, também trazendo aqui essa figura de linguagem tão peculiar. Ainda que o Senhor seja alto, Ele tem respeito pelos humildes. Salmo 138,6.
Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos contritos de coração, salva os contritos de espírito. Davi, no Salmo 51, como a gente falou há pouco, os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Retomando o texto de Isaías 6, fazendo um link com o que nós encontramos nesse texto, ao contemplar a grandeza do Senhor, o profeta, ele olha para dentro de si. Não dá para nós deixarmos isso de lado. Ele viu a sua condição de pecador, ele viu que ele estava numa situação pecaminosa. Ai de mim! Nós vamos vendo depois, em Isaías 6, depois que Isaías contemplou toda a glória do Senhor, depois que Isaías teve a noção do tamanho do nosso Deus, desse trono, de tão elevado que ele era, e ao mesmo tempo tão próximo, ele olha aí no verso 5 do capítulo 6 e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas não fica por aqui esse texto de Isaías 6. Ele vai prosseguindo. E aí nós vemos no verso 6 e no verso 7, um dos serafins, um dos anjos, voou até o profeta, trazendo uma brasa viva, e com a brasa tocou a boca do profeta e diz: olha, a tua iniquidade foi tirada e teu pecado foi perdoado. Essa é a graça de Deus. Embora Ele seja um Deus grande, Ele vem ao encontro dos contritos, Ele vem ao encontro dos abatidos. Ele vem até nós. Deus está perto de nós. Ele deseja habitar com sua presença graciosa em nossas vidas. Como nós temos percebido essa realidade da habitação do Senhor em nossas vidas, esse Deus soberano, que mora no mais alto sublime trono, cujo nome é Santo, que habita a eternidade, que criou todas as coisas. Ele vem e se aproxima de mim, de você, querendo fazer companhia, querendo caminhar junto com a gente. E nós vemos esse mesmo reflexo em Jesus Cristo, quando Jesus opera a pesca maravilhosa. Pedro chega para Jesus. O que Pedro fala para Jesus? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Como Isaías está dizendo, meus olhos estão vendo Deus. Eu estou vendo alguém aqui que é diferente. Quando contemplamos a presença de Deus, quando sabemos quem Deus é, nós olhamos para dentro de nós. Não tem como. E isso tem que fazer alguma coisa. Tem que mover algo em nossos corações. E aí nós vamos para a terceira pergunta, respondendo a terceira pergunta do nosso texto, que está na frase final: para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Essa verdade acerca da habitação do Senhor deve ser motivo de grande alegria para nós, seus filhos. Embora a gente tenha muitas dificuldades, muitas adversidades, nós temos a presença do Senhor, como é falado aqui nessa frase, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos colocar em pé novamente. Uma das grandes características do povo de Israel, porque foi um povo que sofreu durante toda a sua história, mas é um povo que permanecia, era um povo que prosseguia. E depois, com a igreja, aconteceu a mesma coisa. A igreja era perseguida, a igreja era esmagada, a igreja era de todas as formas atacada, mas ela prosseguia e ela crescia. A perseguição, as adversidades são como um fermento para o crescimento da igreja. Não que a gente seja masoquista, que gosta de sofrer, não é isso. Mas é porque nós sabemos em quem nós temos crido.
Porque nós sabemos que o nosso tesouro não é apenas esse momento ou esse lugar. Porque nós estamos bem certos de que o Senhor está guardando e de que esse Deus está vivificando os contritos, está trazendo um novo alento para os abatidos. Porque tem dias em que a gente se abate, tem dias em que a gente desanima, tem dias que as coisas ficam difíceis, sim. Nós temos um profeta como Elias, que subjugou mais de 400 profetas de Baal, e logo em seguida ele foi ameaçado por Jezabel. E ele sente medo e foge. E ele fala: Deus, acho que deu. Acho que eu vou tirar. Se quiser tirar a minha vida, se quiser me levar embora agora, tudo bem. Há momentos na nossa vida em que as coisas são difíceis. Mas o que acontece com Elias? Deus vai até ele e mostra que ainda tinha uma caminhada para ele. E ele seguiu. E assim é com a nossa vida, assim é com a gente, meus irmãos. Há momentos em que nos abatemos, há momentos em que as provações são fortes. Esse período que a gente tem passado de pandemia tem investido. Nós temos realmente temos que ser muito criativos, temos que olhar muitas vezes, porque não podemos parar. Não dá para desanimar, não dá para se abater. É uma grande oportunidade. Esse período que nós estamos passando é uma grande oportunidade para conhecermos esse Deus que se aproxima do contrito, do abatido. Porque esse é o nosso Deus. Nós temos aqui irmãos e irmãs que foram tremendamente, milagrosamente curados, restaurados. Se eu te desse a oportunidade aqui, poderiam dizer isso. Nos momentos de maior escuridão, Deus estava lá com eles. E hoje nós podemos aqui contemplar a vitória do Senhor. Deus, ele não fica nos altos céus sem se importar com o bem-estar da humanidade. Deus se importa. Por isso ele nos ama, por isso esse amor por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor, ele nos ensina a habitar na humanidade através de Jesus Cristo, a estarmos junto com as pessoas. Nós temos em Jesus mais um paradoxo, né? Embora temos um Deus glorioso, nós vemos um Deus que habita na humanidade. Quando fala Deus Emmanuel, é realmente um grande paradoxo, mas uma grande verdade. É um Deus que habita acima de todas as circunstâncias, mas é também um Deus que habita em nosso coração. E em nosso coração, Ele nos vivifica, Ele nos fortalece para prosseguirmos na caminhada cristã. Quando Deus visita o espírito contrito e humilde, o efeito imediato é confortar, consolar, reviver. A presença do Senhor é um poço de vida, brotando na alma para a vida eterna. Quando nós vemos Jesus falando com a mulher, lá em João capítulo 4, quando a gente vê Jesus falando com a mulher samaritana, olha, onde que nós devemos adorar? Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque é dessa maneira que Deus se agrada da nossa adoração. Não é lugar, não é forma, não são métodos, mas é o nosso coração. Então Deus dá um novo ânimo, Deus traz um novo alento, Ele vivifica. A gente pode comparar com o episódio do Vale de Ossos Secos do profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 37, é um dos textos mais conhecidos desse livro. Esse Deus que é sublime, que é eterno, Ele habita nos oprimidos. Um sinônimo para o oprimido, olhando no original, dizem esmagados. É tamanho a opressão. A gente pode trazer esse contexto, que Ezequiel olha, eu vejo o Senhor num vale de ossos secos, então profetiza. E aí
ao final da profecia, o Espírito esse povo ele é restaurado, mas não tem o Espírito. E aí sopra sobre eles o Espírito. Ezequiel profetiza sobre eles o Espírito. Ezequiel profetizou e desceu sobre eles o Espírito de Deus. E se tornou um grande e numeroso exército. E essa profecia era para aquele povo de Israel que estava como aqueles ossos secos, abatidos, desanimados, não querendo mais continuar. Mas Deus queria mostrar para eles: se o meu Espírito estiver em vocês, nada poderá prevalecer contra esse povo. Se o Espírito do Senhor estiver em nós, nada poderá ser maior, nenhuma circunstância, embora que muito sentido, embora que muito difícil, nada poderá ser maior do que a presença do Senhor em nossas vidas. Retomando aqui o texto de Isaías 6, nós vemos que então o profeta ele é restaurado, e Deus então o prepara para seguir na caminhada de fé. Nós vemos que Isaías é preparado para seguir o seu caminho com um dos textos mais conhecidos que a gente vai falar em instantes. Meus irmãos, como nós estamos lidando com essa realidade de que Deus vivifica, restaura e nos fortalece na nossa caminhada? Concluindo essa meditação, a partir da realidade encontrada aqui no verso 5, no verso 15 do capítulo 57 de Isaías, fazendo esse link também com Isaías 6, gostaria de deixar aos irmãos duas aplicações. A primeira delas, também trazendo aqui ao nosso contexto, o texto de Abacuque 3,19, que diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Esse é o texto de Abacuque 3,19, um texto bem conhecido. A nossa caminhada na perspectiva do Senhor, desse Deus que habita no alto, ela torna-se diferente. Nós não somos isentos do sofrimento, nós não vivemos sem sofrimento, sem provações, sem tentações. Mas a nossa alegria, nosso desejo de prosseguir em obediência ao Senhor não serão abalados. Nós também somos levados a caminhar em lugares altos. Nós somos levados a caminhar acima das tempestades, acima das circunstâncias negativas, acima das adversidades. A gente não vai ignorar, fingir que elas não existem. Não é isso. Não estou querendo dizer que elas não existam, que elas não nos façam mal, que elas não tiram o nosso vigor, que elas não nos abatem. Mas nós precisamos ter consciência de que acima delas está o nosso Deus, e Ele também nos faz andar acima dessas circunstâncias. Nós podemos caminhar acima de todas as adversidades. E a outra aplicação é prosseguir na missão. Este é o último domingo de março, não poderia deixar uma doce semente de missões para nós como igreja. E aí eu trago Isaías 6 de novo aqui para a gente. Quando Deus faz um questionamento, acho que uma das perguntas mais emblemáticas para mim e para você como igreja, que Ele fez a Isaías. Está no verso 8 do capítulo 6, Ele diz: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, depois de toda essa experiência, o que ele diz a Deus? Esse texto é conhecido, hein? Vamos declarar o que Isaías fala? Eis-me aqui. Envia o pastor. Envia a Célia aqui, não, o Loreno. Não, aqui não é o momento de olhar para o lado. Nós vamos olhar para o lado porque nós estamos numa mesma caminhada. Nós vamos caminhar juntos nessa. Mas Isaías está olhando e falou: Senhor, me envia. Eu quero. Me leva. Eu vou. Para onde o Senhor determinar, eu vou. Porque eu sei que o Senhor mora no alto trono. Eu sei que o Senhor me purifica, me perdoou, me trouxe uma nova perspectiva de vida. E eu vou viver de acordo com a tua vontade. Então a minha resposta a esse amor
não pode ser outra senão: envia-me a mim, eis-me aqui. A partir dessas verdades sobre o nosso Deus, sobre onde Ele habita, o que Ele faz, nós somos novamente incluídos na sua missão de anunciarmos o reino de Deus ao mundo. Compreendendo quem é Deus, onde Ele habita, o que Ele fala para nós, nós podemos andar em segurança acima das adversidades e nos dispor para cumprir os propósitos do seu reino. Novo ânimo, novo alento, segurança frente às adversidades, força para perseverar no caminho. Eis-nos aqui, Senhor. Que Deus assim nos ajude. Em nome